Nós havíamos comentado Hum. na semana passada, já começando o capítulo 13, o item 2, né, da nossa apostila. A gente vai hoje começar no item 2.3. Lembrando que o grupo vai visitar é, um hospital psiquiátrico e José Petitinga, Dr. Arquimedes, Manuel Filomeno, eles vão visitar então esse hospital psiquiátrico onde existe um médico chamado Dr. Emir, né? Vocês vão lembrar, um médico jovem que se preparou muito, um psiquiatra, se preparou muito no plano espiritual, estudando esse processo da psique humana, e na espiritualidade, para que, quando reencarnasse aqui na Terra, pudesse exercer dentro da medicina e no campo específico da psiquiatria, um trabalho que juntasse a prática médica, vamos dizer, dos recursos da psiquiatria para o tratamento de transtornos mentais, das neuroses, das psicoses, juntamente com os recursos espirituais. O que, obviamente, a gente sabe que, por exemplo, quando a gente estuda, né, como nós comentamos, a obra de Inácio Ferreira, que foi um psiquiatra espírita do Sanatório de Uberaba na década de 40, 50, que conseguiu resultados maravilhosos ali pela, pela ação conjunta, junto, no caso, no plano espiritual, né, na parte espiritual, junto com a médium Maria Modesto Cravo, que tinha uma mediunidade assim extraordinária, inclusive de clarividência, e ela auxiliou muito nesses tratamentos. Então, era feito um trabalho dentro da medicina da época, que tinha muitas limitações, tanto medicamentosas quanto os recursos disponíveis. A gente sabe que em casos graves, né, se utilizava a insulinoterapia para dar o choque glicêmico, né, a pessoa, ou então o choque elétrico mesmo, a eletroterapia, uma série de métodos muito assim rudes, mas que, por incrível que pareça, tinham resultados para casos muito graves durante algum tempo. Eles inibiam aquelas crises muito demoradas, muitas delas, inclusive, ligadas a obsessores que sentiam essa mesma sensação do choque produzido, do mal-estar produzido pelo choque insulínico na, no obsidiado. Então, ele utilizava os recursos que eram possíveis na época e conseguiu, fazendo isso junto com os recursos. Tá baixo aí para. A Isabelle falou que tá baixo, o volume tá baixo para vocês também, gente? Para mim, Não, não. tá bom. Para mim, tá normal. Normal. Tá normal aí? Tá tranquilo? É Isabelle, normal. você já aumentou tudo aí, Isabelle? O volume tá legal aí para você? Tenta entrar de novo. Tenta entrar de novo para ver se melhora. Tranquilo. É, Então, o que que acontece, gente? O doutor Inácio Ferreira, então, conseguiu os resultados muito acima dos processos de cura que aconteciam em outros hospitais psiquiátricos, né? Também a gente vai ter algum trabalho pioneiro com Bezerra de Menezes ainda encarnado. Depois ele vai desenvolver bem esse trabalho no plano espiritual. É o Eurípides Barçanufo, no plano espiritual, vai ter vamos dizer assim, um trabalho importantíssimo no plano espiritual com o Hospital Esperança. Então nós temos muitos trabalhos no campo dos encarnados e no plano espiritual. Melhorou, Isabelle, o som? Ah, show de bola, beleza. Então, esses trabalhos sendo feitos tanto no plano da matéria no plano do espírito buscam tentar aliviar essas dores, né, dos transtornos mentais, que são um sofrimento muito grande. Mas é um sofrimento muito grande, mas é um processo também, assim, não é uma punição, é um mecanismo, entre os muitos mecanismos para produzir evolução, né? Para tirar o espírito de uma condição de estagnação espiritual e permitir que ele possa, de alguma maneira, sair daquele quadro.
né, para um outro patamar. Então, às vezes, durante esse processo, é doloroso ali, mas é necessário. É melhor que ele tenha um período da sua reencarnação, ou até mesmo uma reencarnação inteira, onde existe essa dor, essa dificuldade, mas que vai permitir reflexões assim que ele conseguir chegar no plano espiritual e tudo mais. É melhor que ele tenha isso durante um período do que fique estagnado por 500, 600, 800 anos, às vezes. Então, é um remédio amargo, mas necessário, mas em geral é um remédio que nós mesmos produzimos em nós. A verdade é essa, que no caso dos transtornos mentais, sejam neuroses, sejam psicoses, eles são mecanismos de, digamos assim, que nós mesmos produzimos. Normalmente não é externo, às vezes é externo, pela natureza do corpo e tudo mais. Um acidente, uma coisa desse tipo pode vir a ocorrer. Por exemplo, acontecia muito infecções por sífilis, neurosífilis, né? Aí a sífilis que atacava, quando a sífilis atacava o sistema nervoso central, você tinha neurosífilis, e com a neurosífilis vinha depois uma degeneração cerebral, tá? Então o indivíduo chegava a ficar louco. Muitas pessoas que eram internadas em sanatórios era por conta de sífilis, né? Que atacou o cérebro e, portanto, a pessoa enlouquecia mesmo, começava a apresentar sintomas de doenças de psicoses clássicas, né? E hoje é claro que esse processo está controlado, que já existem as medicações necessárias, né, os antibióticos necessários, normalmente não se chega a esse ponto. Mas fatores externos também podem produzir o mecanismo kármico. Mas, em geral, nós mesmos é que acabamos fazendo isso. Bom, então, o que se propõe a esse hospital, e é um hospital espírita, é um sanatório ou um hospital psiquiátrico espírita, que eram mais numerosos no passado, tá, gente? Hoje existem menos hospitais desse tipo, mas ainda existem. Então, o objetivo era esse, aplicar essa terapêutica farmacológica de remédios próprios para uma série de problemas. Aqui a gente está estudando um caso de esquizofrenia, então tem remédios para controlar o surto psicótico, para controlar os transtornos de humor que eventualmente ocorram e tudo mais. E tem o tratamento espiritual, que foi o caso até que nós vimos acontecer aqui nesse capítulo que nós estudamos na semana passada. O rapaz estava totalmente medicado e não entrava em relaxamento de jeito nenhum. A entidade ali lutando e no processo de subjugação mesmo, né, praticamente subjugação, se permitiu um diálogo com o médico, com o doutor Emir. Então ele veio com essa missão de trazer para a medicina psiquiátrica os recursos da visão espiritual para ampliar a efetividade desse processo. Mas outra coisa também, a gente observa que isso vem já acontecendo em vários grupos de estudos de médicos, de psiquiatras, de psicólogos, que vem trabalhando. Aí a gente tem um destaque muito grande para a doutora Marlene Nobre, né, que foi uma das pioneiras nesse campo. Mas, assim, de uma certa forma, vários grupos hoje vêm se formando. Existem muitos livros da AME, né, Associação Médico Espírita, livros muito bons que tratam de várias temáticas dentro dessa área. E nós temos muitos trabalhos sendo feitos em estudos das obras da Joana de Ângeles, do Manuel Filomeno e do André Luiz, tá? Nessa área aí. Então, graças a Deus, isso é uma coisa que está vindo à tona e vai ser um recurso muito, muito importante para se conseguir alcançar ainda melhores resultados desses grandes sofrimentos aí que nós observamos. Muito bem. Então, quando eles chegam naquele hospital, eles observam uma psicosfera muito, muito pesada, oriunda dos pensamentos totalmente em desequilíbrio dos pacientes, mas também das entidades dos obsessores e de outras entidades que não eram propriamente obsessores, mas se aproximavam da ambiência astral ali, da ambiência da psicosfera daquele local. Se sentiam à vontade para sorver aquelas emanações psíquicas daqueles enfermos. Entidades ainda muito apegadas à matéria, e observem, não é nem um processo obsessivo no sentido de que a entidade quer obsidiar ou quer se vingar desse ou daquele paciente. Claro que haviam muitos obsessores ali por vingança, mas muitas dessas entidades eram espíritos que se aproximavam simplesmente para usufruir dessa psicosfera.
como acontece muitas das vezes em locais onde se bebe muito, se usa drogas, essa coisa toda, porque aquelas emanações, para os espíritos desencarnados que têm ainda o vício psíquico, eles precisam estar conectados, vinculados a médiums, entre aspas, né? Que estão bebendo, que estão se embriagando, que estão se dopando com medicamentos, com drogas, né? Lícitas ou ilícitas, especialmente as drogas ilícitas, e aí, obviamente, passando essas sensações ao espírito, e ainda mais porque o indivíduo, ao usar essas drogas, eles ficam fora da sua capacidade de controle, né? Estado de consciência alterado, sem vigilância. Portanto, facilmente, digamos assim, uma condição muito fácil, muito favorável à eclosão do processo obsessivo, né? A ligação com o espírito que quer usufruir daquela sensação ali. Então é essa situação, esse quadro que eles se deparam. Mas, por outro lado, eles também dizem, a gente viu isso na semana passada, que tinham muitas luzes vindo de regiões do plano mais alto, dissolvendo aquelas emanações, assim como o trabalho de espíritos desencarnados, enfermeiros, médicos da espiritualidade, e os enfermeiros, enfermeiras e médicos do plano material, envolvidos naquele dever de curar, de ajudar, de tratar. Isso gera também uma emanação fluídica, né, que é uma emanação de pensamento, mas toda emanação de pensamento atua sobre o fluido universal, criando uma emanação fluídica. Não existe um pensamento produzido que tenha uma carga emocional, boa ou ruim, que não produza uma alteração no fluido universal ao redor de nós, que não vá mudar esse fluido universal e lhe dar uma propriedade boa ou ruim, né? Então, o que estava acontecendo ali é uma espécie de uma luta, né, entre fluidos deletérios e fluidos balsâmicos, onde esses fluidos balsâmicos vinham, então, tanto do plano mais alto, que tem um cuidado muito grande com essas instituições, porque ali se operam grandes processos de cura e de auxílio, e também porque muitos entes queridos daquelas pessoas que ali estão internadas estão mães, pais, irmãos, esposos, esposas, que estão ali do plano espiritual, porque já desencarnaram primeiro, cuidando daqueles entes queridos que ali se encontram. Então, eles também estão trabalhando para a mudança dessa psicosfera. Então, é nesse quadro que a gente encontra quando eles chegam lá e depois, como nós vimos, os diálogos ali do Dr. Emir com aquele jovem que, na verdade, estava conversando não com o jovem, mas com o obsessor daquele jovem. Então, dentro desse quadro, tá, que a gente está entrando aqui no item 2.3. E a gente começa, então, aqui. Toda aquela região hospitalar estava envolvida com a presença de muitas entidades inferiores, muitas delas espíritos com desejo de vingança ou laços de cumplicidade com os pacientes e outras que não eram propriamente obsessoras de algum paciente que ali estivesse. Mas espíritos, ele até usa esse termo, vadios e promíscuos, que vagando sem rumo pela crosta terrestre, ali se instalavam, buscando as sensações que se tornavam possíveis serem sentidas e compartilhadas junto com as emanações mentais viciosas de muitos irmãos ali internados em profundos desequilíbrios de natureza diversa. Então, dentro desse desequilíbrio ali, o espírito, por exemplo, numa crise esquizofrênica, por exemplo, ou então num estado maníaco, se ele tiver, vamos dizer, ele entre num surto, vamos dizer que ele tem uma bipolaridade, nesse surto o estado maníaco dele seja muito forte, ele perde completamente a condição de controle, né? E então não há que se falar nem em livre-arbítrio naquele momento, e ele fica muito vulnerável à ação dos seus inimigos do passado, né? Então, esse é um problema muito sério. Nós temos que voltar, inclusive dentro do Espiritismo, os nossos esforços para tentar acolher esses irmãos pela oração, pelo passe. O auxílio fraterno, obviamente, tem os seus limites dentro desse processo, né? Porque são casos em que você tem que controlar muitos efeitos também. A farmacologia tem evoluído muito nessa área, mas ela só trata os efeitos.
Existem remissões? Existe. Vamos dizer assim, 15% mais ou menos dos casos de esquizofrenia sofrem remissão espontânea. Aí você vai dizer assim, ah, pô, foi pelo medicamento? Pode ser que o medicamento tenha produzido, mas se produziu, nem sabe, ninguém sabe nem qual foi o mecanismo que produziu isso, porque os medicamentos, eles, na verdade, são feitos para diminuir a ação daquela região cerebral que está hiperexcitada naquele processo. Então, ela não está curando aquilo, ela está diminuindo a atividade bioquímica daquela região, né? Então, ela só está tratando efeito. Mas tratar os efeitos é importante também, porque permite que se converse com um esquizofrênico. Se ele toma medicação, ele não entra, ele diminui os processos alucinatórios, os processos de distorção da realidade que ele tem, né? A mente dele fica um pouco menos desequilibrada, porque a gente vai ver daqui a pouco alguma, não, acho que não vai dar para ver hoje, mas na semana que vem a gente vai ver alguns desencadeamentos, por exemplo. Aliás, semana que vem não, né? Que vai ser Natal, noite de Natal. Provavelmente a gente não deve fazer uma coisa mais curtinha, só uma oração mesmo. Mas é importante a gente entender que esse processo de. Há 6 formas que nós vamos ver de esquizofrenia, mas há um dos tipos de esquizofrenia, ou pelo menos um dos sintomas da esquizofrenia, é a incapacidade da pessoa estabelecer uma linearidade no seu pensamento. Então, ela não consegue muito bem nem encadear, ela não consegue encadear causa e efeito, ou não consegue encadear um raciocínio lógico. Ela salta os raciocínios, as ideias, não consegue estabelecer uma sequência lógica de argumentação. Fica tudo muito confuso na mente dela. Quando você consegue diminuir o efeito, a ação de algumas regiões do cérebro que permitem que ela recupere um pouco desse equilíbrio, às vezes ela consegue até trabalhar, às vezes ela consegue conviver na família e pode até uma casa espírita. E nesse caso, ela estando medicada, vai ser possível conversar com ela. E isso vai permitir que nesses momentos, onde ela adquira um certo grau de lucidez, não é muito grande, mas é um certo grau, essas ideias possam ir sendo incutidas. Então, há um trabalho muito grande para ser feito dentro dessa área. Aí no 2.4 a gente continua. Voltando ao médico Dr. Emir, que tinha um papel preponderante naquela instituição, é comentado sobre os vários anos de estudo e preparação na espiritualidade, cursando academias especializadas na área dos problemas mentais e que afetam igualmente ao espírito desencarnado e que reencarnara com o objetivo de trazer o conhecimento espírita e suas contribuições terapêuticas para a área da psiquiatria na Terra, com destaque para o problema da esquizofrenia. Então, ele é preparado no plano espiritual, vem para trazer essa visão diferente, essa visão avançada, diferente não, avançada da psiquiatria, porque aí ela junta os elementos disponíveis de medicação, de farmacologia. Ainda é possível utilizar eletroterapia, não como se fazia antigamente, né? Você dava aquelas descargas elétricas muito elevadas, mas é possível utilizar hoje ainda eletroterapia em níveis, como nós já comentamos, em níveis menores no cérebro. São correntes elétricas que são eletrodos, e você faz passar correntes elétricas em determinadas regiões do cérebro, e elas podem, por exemplo, diminuir em casos, situações de depressões muito sérias, depressões muito severas. Elas podem ser, digamos assim, diminuídas a intensidade dessa depressão com o uso dessa eletroterapia. Um dos mecanismos, por incrível que pareça, para as depressões muito sérias, muito, muito sérias, a eletroterapia ainda é um dos melhores mecanismos que se dispõe. É claro que sempre você fala em transtorno mental, seja ele neurose, que é o caso da depressão, ou psicose, que é o caso da esquizofrenia e toda aquela família de doenças que você perde a noção da realidade, porque na neurose você não perde a noção da realidade, mas você tem um enorme sofrimento psíquico e uma incapacidade de controlar certas coisas que você faz, por exemplo, compulsões, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, ele é uma neurose, não é uma psicose, porque você não está vivendo uma realidade alternativa, você está
você consegue encadear teu raciocínio, você sabe que aquela repetição do que você está fazendo no transtorno obsessivo compulsivo, aquilo te prejudica, mas você não consegue controlar. Assim como ocorre, por exemplo, na síndrome do pânico, como acontece nas diversas fobias, onde você não está num estado psicótico, você não está fora da realidade, você está dentro de uma realidade comum compartilhada com outros, mas só que você não consegue controlar o medo, não consegue controlar aquelas reações, né? Ora, isso é um objeto de estudo também no plano espiritual. Isso é muito interessante, porque ele cursa academias no plano espiritual. Então, nós vamos poder ter essa oportunidade, quando nós desencarnarmos, de nos dedicarmos a uma determinada área que poderá ser útil na nossa próxima encarnação, útil para nós, útil para as outras pessoas, em determinados campos da atividade humana, né? E nós temos áreas desses estudos também no plano espiritual, até porque, como nós comentamos aqui, nesse item, os problemas de natureza neurótica e psicótica também afetam, da mesma forma que afeta o encarnado, afeta também ao desencarnado. A única diferença é que no desencarnado não tem um corpo físico. Então você não tem aquele reforço maior que existe no mecanismo. Vamos dar um exemplo: o mecanismo de transtorno obsessivo compulsivo, você tem uma realimentação dentro do circuito cerebral. Você não vai ter isso no espírito desencarnado, mas você tem mecanismos psíquicos que realizam monoideísmo. O que acontece é que no encarnado o problema se torna mais complexo, porque você tem que trabalhar a parte psíquica e precisa trabalhar a parte neurológica, bioquímica, etc. E aí o trabalho é maior, é mais difícil, é mais desafiador até. Mas a terapêutica tem que ser feita nos dois planos da existência. O umbral está cheio de espíritos com psicoses e neuroses da mesma forma, e não só no umbral. Mesmo em cidades da espiritualidade, nós cansamos de ler obras do André Luiz, de outros espíritos, falando de como determinados espíritos se comportavam lá, e você vê nitidamente que são espíritos que estão ali sofrendo dificuldades ainda. Então, eles precisam de ajuda, precisam reforçar esses aspectos, mas com certeza é, é mais fácil trabalhar no plano espiritual, fácil entre aspas, porque depende muito do quanto o espírito está disposto a se curar, do que o trabalho no plano material, que envolve todo o uso da farmacologia, né, disponível, é, da ambiência em que o espírito é cercado, da família. Há uma série de complicações, de problemáticas no mecanismo reencarnatório que temos que levar em conta. Não se, a gente tem que entender que às vezes a nossa ligação com uma família, tá, ela faz com que a gente tenha que reencarnar dentro dessa família, dentro desse grupo ao qual nós nos ligamos no passado. Podemos estar ligados por amor, podemos estar ligados por, digamos assim, mas podemos estar ligados por amor, mas tendo conflitos. As duas coisas não são excludentes. Você pode ter o amor e o conflito junto. Você pode ter relações que são somente conflituosas, não tem amor, só tem conflito. Aí serão aquelas famílias altamente desequilibradas, né? Mas você pode ter famílias onde você tem o amor que uniu, mas você tem os conflitos, né? E esses grupos reencarnam, e às vezes os fatores geradores de conflitos podem ser intrafamiliares ali, que vão potencializar até mesmo certas psicoses no futuro ou neuroses, por conta da maneira como aquela família se comportou na infância e na adolescência, principalmente daquele espírito, ou às vezes fatores psicossociais, né? Os fatores sociais, econômicos também criam situações, muitas das vezes, traumáticas, difíceis para a criança, para o jovem, mas todo esse mecanismo ele é acompanhado, de certa forma, por uma história que o espírito traz, né? E sempre os recursos para superar isso existem também. A gente só está dizendo que não se pode desconsiderar os fatores familiares, os fatores sociais em que a gente está envolvido, porque eles também são desencadeadores
de problemas de ordem de transtornos mentais, tá? E aqui, quando eu falo assim, transtorno mental, estou falando no sentido mais abrangente, desde a da ansiedade clínica, né, até aos casos mais graves de idiotia, de loucura completa, tá? Bom, continuando aqui no 2.4, observamos que nas últimas décadas, muitos trabalhos de médicos e terapeutas, psicólogos e psicanalistas, com o objetivo de introduzir o conceito do espírito na abordagem dos tratamentos e dos transtornos mentais dentro de sua variada etiologia, e particularmente no Brasil, os grupos e sociedades médicas que começam a abordar o problema sob esse prisma têm se tornado relevante, em especial em se tratando de saúde mental, dada a complexidade do que é a junção cérebro-espírito, uma abordagem que não leve em conta os antecedentes reencarnatórios e as influências espirituais estará inevitavelmente circunscrita ao campo dos efeitos e não das causas. E mesmo nesse campo dos efeitos, a terapêutica terá avanços lentos e limitados. Então, se, por exemplo, você tem uma pessoa com esquizofrenia, está ouvindo vozes, pode ser que seja só resultado do desequilíbrio mesmo psicológico e neurológico que ela tem. Mas, frequentemente, esses mecanismos estão acompanhados de processos obsessivos. Ora, se eles estão acompanhados de processos obsessivos, a medicação vai ter efeito reduzido. Não vai conseguir, porque o obsessor vai permanecer muito forte. Em geral, são processos que, pela pouca resistência que o obsidiado oferece, pela sua condição, seja psíquica, seja neurológica, a ação do obsessor é muito forte, muito intensa. Aí, se você trata o paciente, você vai meio que, digamos assim, deixar ele meio dopado, mas isso não vai resolver nada, né? E mesmo às vezes, com medicação muito forte, não se consegue controlar, porque o obsessor ele está tão revoltado que às vezes ele consegue vencer essa barreira, digamos assim, da ação da medicação. Então, se você conseguisse tratar o obsessor, ajudar o obsessor a se recuperar, a ver que ele está cometendo um erro, que ele está se prejudicando e prejudicando ao outro, e conseguir fazer essa separação, através do diálogo, através do convencimento, vai diminuir muito os sintomas apresentados pelo esquizofrênico, pelo paciente. Então, a medicação utilizada, e ele provavelmente já vai ter alguma lesão cerebral, possivelmente já terá alguma lesão, mas mesmo assim a ação medicamentosa já vai produzir melhores resultados, né? Quando isso acontece. Agora, vamos precisar agora fazer a leitura, gente, do item 3. Quem poderia ler para a gente, por favor? Nesse momento, uma enfermeira adentrou na sala. Eu leio. Ok, Valéria. Nesse momento, uma enfermeira adentrou na sala e convidou o Dr. Emir a atender um paciente que fora vítima de uma crise de agressividade, embora estivesse sob cuidadosa terapia química de controle. Convidados pelo Dr. Ximenes, que conhecia o enfermo e sua problemática, acompanhamos o médico e o auxiliar até um quarto, no qual nos deparamos com um jovem vestido de camisa de força que esbravejava com o olhar esgazeado, totalmente transtornado. Ao identificar o psiquiatra, pôs-se a rir e a zombar dos seus recursos, que não conseguiam modificar-lhe o quadro. Muito calmo, o jovem médico aproximou-se e falou-lhe com a voz pausada. É claro que os recursos médicos não chegam até o sofrido irmão espiritual, que se utiliza do paciente para mais afligi-lo. Nada obstante, coopero para o refazimento das áreas cerebrais afetadas pela conduta infeliz que ele próprio manteve no passado e de que o amigo desencarnado se utiliza para o mais infelicitar. Colhido de surpresa, o perturbador espiritual descarregou. Essa não é sua área, não lhe sendo permitido, portanto, adentrar-se em campo que não lhe pertence. É o que o amigo pensa. Não existe campos específicos quando a dor se estabelece
em qualquer criatura, especialmente no ser humano. O amor de Deus está presente em toda parte, e é esse amor que nos induz a compreender a perseguição cruel e insana que desencadeia contra o nosso irmão, já em si mesmo infeliz. Infeliz sou eu, que ainda padeço as consequências do mal que ele me impôs injustamente. Estou de pleno acordo com a parte da sua conclusão. No que se refere à aflição injusta, a informação é destituída de fundamento, porque nada ocorre sem que haja uma causa anterior que o desencadeie. Quanto ao amigo ser infeliz, isto sucede somente porque lhe apraz, já que a divindade nos convida à terapêutica do amor, da compaixão, do perdão, para superar os traumas e aflições de que somos vítimas. Posso dar-me conta de que, por certo, já se encontra cansado da punição que deseja aplicar naquele que o infelicitou, parecendo-me chegado o momento da sua própria libertação. Não é verdade? E se for verdade? Este meu comportamento, deixando por conta própria, em nada lhe modificará o quadro de desventura, porque ele é o responsável único pelo destrambelho que impôs ao cérebro desorganizado, de que não se poderá utilizar de maneira útil. Talvez você tenha razão. Sucede, porém, que não lhe cabe analisar os resultados da ação que deverá tomar quanto antes, mas sim proceder corretamente, evitando-se aflições de que não estão na sua pauta evolutiva. Havendo mudança de conduta em você, os resultados pertencem à justiça divina. Portanto, adstritos ao programa da evolução sem novos envolvimentos pessoais. Mas ele é um indigitado, um maldito verdugo que não merece amor, compaixão nem perdão. Não discuta os méritos ou deméritos do paciente. Antes, analisa sua situação de vítima, que pretende transformar-se em algoz desnecessariamente, semeando hoje altas cotas de desespero, que se transformarão em tempestades aflitivas para o futuro e que desabarão sobre você mesmo. Deixá-lo não será bom apenas para ele, mas principalmente para que seja alcançada a felicidade que você merece. Rompendo o laço do esforço, você estará livre para novos cometimentos através dos quais experimentará a harmonia interior que não tem fluído. Quanto a ele, o seu infortunado prejudicador não fugirá de si mesmo nem da justiça de Deus. Irei pensar. Não me perturbe mais com seus argumentos insuportáveis. Irei pensar. Tudo bem. Tá. Isso aí. Tá bem. Quando ele fala irei pensar, já é um passo gigantesco, né? Porque Tá. muitos espíritos não chegam nesse ponto. Você vai ter que abordar várias vezes, e aqui já está certamente no caminho. Dr. Emir tocou no ponto ali chave, né? Através da simples argumentação. Agora, entendamos também que esse médico ele está acompanhado por um mentor espiritual que chama Dr. Ximenes, né? Que também foi psiquiatra na Terra e agora é o mentor espiritual dele. E dentro desse processo, ele ele está envolvido em muita proteção, esse médico, tá? E também muita convicção daquilo que ele está fazendo. Ele não precisa ser médium ali para médium no sentido assim de evidência, de estar olhando o que está acontecendo, mas ele recebe muitas intuições também. Mas esse diálogo com o obsessor, e aí ele consegue distinguir bem aquilo que vai muito também da um pouco da intuição, que ele deve estar muito, assim, deve não, ele está muito vinculado ao seu mentor espiritual, que lhe ajuda a compreender as situações em que é obsessão, que é o obsessor que está falando, ou nas situações em que é o encarnado que está falando, tá? Ainda que aqui a gente, mais uma vez, volta lá atrás, naquela reunião, né, de estudo que nós fizemos, quando nós estudamos Domínios da Mediunidade, que é um dos melhores livros, depois do livro dos médiuns. Domínios da Mediunidade é um dos melhores livros que nós temos para estudar mediunidade, tá? Da obra de André Luiz, né, da série Nosso Lar, nós tivemos aí a grata
satisfação, né, de ter feito esse estudo. E tem uma passagem muito interessante que alguns vão lembrar, onde tem uma moça que ela entra num estado, digamos assim, que seria um surto psicótico, é um estado de transe. Um psiquiatra materialista diria que é um surto psicótico. Na casa espírita, nós tenderíamos a dizer que é uma manifestação mediúnica. Só que ali não era nenhuma coisa nem outra. A gente acabou vendo que, na verdade, era uma manifestação anímica. Porém, essa manifestação anímica era uma dissociação. É claro que a psiquiatria também estuda os casos de dissociação psíquica. Só que, do ponto de vista da psiquiatria convencional, a dissociação psíquica, ou seja, a criação de uma segunda ou de uma terceira personalidade, às vezes de várias personalidades, tem um caso famoso chamado Sibyl, que era o nome dessa senhora, que ela chegou a ter 16 entidades que incorporavam nela. Ou melhor, que incorporavam não, 16 entidades que assumiam, ela assumia 16 personalidades. E no caso Sibyl era o processo de condomínio, que o Hermínio Miranda chama de condomínio espiritual. Está nesse livro dele, Condomínio Espiritual, do Hermínio Miranda. Então é estudado esse caso dela. Ela ficou curada lá por volta de quase 60 anos de idade, eu acho, uma coisa assim. Ela, desde a da adolescência, ela manifestava várias personalidades. Ela passou por muita sessão de psicoterapia, muitas, foram 3.000 e tantas sessões de psicoterapia durante a vida dela toda. E passou por médicos que eram mais espiritualizados, outros não tanto, mas de toda forma ela foi recuperando o controle, o verdadeiro ego ou eu dessa encarnação, a persona, melhor dizendo, a persona dessa encarnação assumiu novamente o controle. Mas ela pode ser que parte desses processos da Sibyl fossem é, mecanismos anímicos e uma parte, com certeza, era mecanismo mediúnico de outras entidades, tá? Que se manifestavam ali, se revezando dentro desse processo, tá? Mas aí, voltando àquele caso que nós estudamos no livro Domínios da Mediunidade, aquela moça que estava se manifestando era uma vida anterior dela. Ou seja, a personalidade de uma vida anterior, não a última, me parece, acho que era até um pouco mais antiga do que a última, ela vem à tona porque o antigo cúmplice ou obsessor dela, do passado, estava ali, no centro, mas não estava obsidiando ela. Ou seja, não era ele se manifestando, não era ele desencadeando ali. Quer dizer, a presença dele foi o gatilho para desencadear a lembrança da vida passada, que veio à tona e assumiu o controle. E o dirigente da reunião começa a conversar com essa personalidade. Aí até eu comentei no dia, não sei se vocês vão lembrar, que era indiferente se você está conversando com a personalidade anterior ou se está conversando com a personalidade desencarnada, porque o tratamento é o mesmo. É o perdão, é compreender qual a dor que ela traz, tentar ajudá-la a superar aquela dor, e dentro desse processo o mecanismo será benéfico de toda forma, né? Pode falar, Patrícia. Eu queria só esclarecer um pouquinho mais, porque eu fiquei um pouco confusa aí com essa questão, uma manifestação mediúnica e uma manifestação anímica nesse caso. A mediúnica ela é ponte para uma entidade, né, desencarnada, Sim. vamos dizer assim. E a anímica é uma manifestação de uma outra ou outras personalidades do mesmo ser? Quer dizer, aí você tem duas situações aí. Você tem um animismo, que é ideias do subconsciente que vêm à tona e se misturam com as ideias do espírito. Esse é o mais comum que a gente usa como animismo. Mas você tem um outro animismo mais intenso, que é uma manifestação. Esse é porque a gente, infelizmente, em razão da pobreza da nossa linguagem, né, a gente teria que ter, na verdade, o certo seria ter termos diferentes para definir essas duas coisas. Ou seja, o animismo, quando é influência espiritual das ideias do médium que se misturam com as ideias do espírito comunicante, um espírito externo, né, um espírito desencarnado. Só que a gente não tem um termo
claro para definir. Bom, a gente vai acabar criando isso exatamente para evitar esse tipo de confusão, porque ele acaba criando mesmo esse problema. Nesse caso que a gente viu no Domínios da Mediunidade, é uma situação menos comum, mas ela acontece. Ou seja, veja, não há um espírito ali perto, não é só uma ideia que está vindo à tona, digamos, do subconsciente do médium, é a personalidade inteira de uma vida anterior, que a gente vai chamar de mecanismo anímico, mas o certo seria realmente ter um outro termo para nós nos referirmos a esse processo. Ela é uma dissociação psíquica plena, ou seja, nós temos agora meio que duas personalidades. Nós temos a personalidade do médium encarnado, que é o ego, que é a persona dessa encarnação, que ela se recolhe, a personalidade anterior vem à tona e se manifesta. Em geral, quando isso acontece, foi o caso dessa moça, nesse livro, No Domínio da Mediunidade, era porque aquela vida que ela teve foi algo muito, digamos assim, marcante para ela no sentido de sofrimento, de coisas ruins que ela fez também. E ela não conseguiu superar isso. Então, é curioso, porque quando a gente fala em sombra, por exemplo, nós estamos falando de matrizes psíquicas, de eventos. Por exemplo, uma perda de um ente querido não superada, é, vamos dizer assim, uma frustração, um trauma sofrido, um medo muito grande, um sentimento de culpa muito grande que vem à tona. Mas ele vem assim, como no caso da sombra clássica, que nós abordamos dentro da visão de Joana de Ângeles, isso vem à tona, é trabalhado, tenta ser trabalhado, né? Acho que a Patrícia desconectou, tem que esperar um pouquinho ela vira. Deixa eu tentar ela conectar de novo. Só um minutinho, gente. Que a Patrícia desconectou aqui o celular. Pronto. Zé, depois você pode só explicar de novo, porque agora eu também fiquei meio confusa, porque você falou que é uma sombra de um psiquismo de vida, de uma vida anterior. Isso é o mais comum. Aí está se confundindo com a persona É, da é pessoa porque atual. Mas esse daí tem um terceiro fator que ela pode ainda também estar sofrendo uma obsessão junto com tudo pode, isso. pode misturar com uma obsessão ainda. E aí, pra gente, o que que acontece, Mônica? Imagina que você tem uma personalidade nossa inteira, tá? Vindo à Uhum. tona, inteira, vindo à tona. Não são fragmentos, porque o que vem, quando a gente fala em sombra, normalmente, são fragmentos. O que que eu quero dizer com fragmentos? São episódios de uma vida anterior que vem à tona e traz sofrimento. Por exemplo, um sentimento de perda, um sentimento de culpa, uma raiva muito grande, que eclode, chega ao nível consciente, o consciente não consegue entender bem aquilo, e isso gera um comportamento que nós vamos chamar de neurose. A Sim, neurose, na concepção junguiana, é exatamente esses arquétipos da sombra vindo à tona, podem ser arquétipos do inconsciente coletivo, arquétipos do inconsciente individual. Eles vêm à tona, mas como eles estão carregados de uma energia de sofrimento, porque eles são eventos traumáticos do passado, pode ser até da nossa infância, mas frequentemente vêm também de vidas anteriores. Quando eles chegam no consciente, como eles não são rememorados plenamente, isso nos causa um certo nível de sofrimento. Então, é dessa sombra que normalmente nós temos tratado. Não tem a ver com a questão diretamente com a questão obsessiva, não é isso. Ela é, na verdade, uma pulsão que fica vindo no nível consciente e traz um incômodo, traz um sofrimento que precisa ser trabalhado. Então, por exemplo, a depressão, a ansiedade clínica, as fobias, é muito comum em fobias que elas sejam desencadeadas por essas sombras do passado. Bom, esse é o mecanismo de sombra. Só que nesse caso que a gente está falando é um pouco diferente. Agora nós temos uma personalidade inteira, não é um fragmento de uma memória, de uma lembrança de um momento, é uma personalidade inteira que vem à tona, porque ela está dissociada, ela não foi bem integrada ainda ao self.
E aí, quando ela vem à tona, ela se mostra de uma forma que você não consegue. Ela dá um outro nome, ela fala de uma outra forma, ela diz coisas que não são dessa vida. E aí você, para que nós que estamos encarnados lidando com aquela pessoa naquele estado, nós não vamos saber ao certo se é um espírito desencarnado ali se manifestando, né, num processo obsessivo, Sim, no caso, um obsessor, que você obsessor ou falaria. até mesmo Sim, numa comunicação mediúnica, tá? sim, Não necessariamente obsessor, uma comunicação mediúnica do passado. Ou se é sim. uma personalidade dela que está vindo à tona. A dúvida da Patrícia, e é uma dúvida muito válida, ela surge porque quando a gente fala em animismo, normalmente nós estamos falando em ideias do passado que vem do nosso subconsciente ou do inconsciente profundo que vem à tona e se misturam com a comunicação do espírito. Só que nesse caso, a gente também chama de animismo, na falta de um termo melhor, né? Que ainda não existe, mas eu acho que a gente vai ter que criar um termo para isso. É uma personalidade inteira, mas é anímico, porque está vindo da própria alma do indivíduo, né? Que ela assume o controle temporariamente dentro daquele processo. Ora, nesse caso, não é só uma influência do pensamento se misturando com a comunicação do espírito, até porque o espírito às vezes nem está ali, como Mas foi o como caso. você difere isso, Zé? Não Tipo, tem, não tem como diferir. É aí que está o problema. Não é o problema. porque quando a Patrícia fez a pergunta, eu falei, cara, ela leu minha mente, porque, tipo, eu fiquei na É, mesma situação. não, mas Eu é bom que tava, vocês estão, eu tava pensando aqui, que era, como é, é que isso acontece? E, tipo, como que você vai ajudar numa situação dessa se você não sabe se aquilo ali é de um espírito, mesmo que não seja de um obsessor, ou se daquilo ali está sendo do seu próprio, você subconsciente mesmo, de uma vida passada sua. de uma vida pensada, entendeu? Então é Vamos lá muito agora. assim. Pegar esse gancho teu agora aí, que é muito importante, que é o que trata lá no Domínios da Mediunidade. Aliás, Mônica, depois eu vou passar para você o capítulo, tá? Que Tá. trata desse caso de psicofonia, que é muito interessante. Depois você a gente troca umas ideias também pelo WhatsApp aí, mas eu vou passar para você, senão, olha, pelo menos Tá. nesse capítulo, porque também não Uhum, precisa ler o livro todo, porque é bom ler o livro todo, óbvio, né? Mas assim, como os capítulos são assim meio que separados, né? Se tem vários tipos de mediunidades que vão sendo tratadas, dá para se uhum, estudar caso a caso. Então, esse tá. capítulo, dá para você ler o capítulo, você vai ver, depois você troca, se você ainda ficar na dúvida, você troca uma ideia. Mas Tá. agora Uhum. voltando ao ponto-chave que você levantou, que é o mais importante. Como eu faço, nós lá, estamos na casa espírita. Mas aí, Rosana, a questão é como eu lido com uma situação em que uma pessoa na minha frente está tendo uma manifestação de dor e sofrimento. Ela pode estar revoltada, ela pode estar chorando, ela pode estar com um sentimento de culpa imenso, mas eu não sei se é um espírito desencarnado, se é um ego, uma persona do passado que veio à tona. Como é que eu vou lidar com isso? Bom, se o doutrinador ou dialogador, né? Só uso o termo dialogador, para mim tanto faz, aí pode ser usado de doutrinador também. Tiver com a intuição muito afinada com seu guia espiritual, ele vai orientá-lo. Olha, é um espírito. Não, é. Normalmente vai ser um espírito, tá, Mônica? Porque esse Uhum. episódio não é tão comum, tá? Mas Sim. ele acontece. Ele acontece. E porque o médium, o que que acontece, gente? Eu até acho que já comentei isso. O médium, ele tem tanta possibilidade de entrar em contato, em comunhão com o plano espiritual, quanto ele tem uma maior facilidade do que outros que não são médium ostensivos, de mergulhar no seu psiquismo de profundidade e trazer à tona essas memórias. Então, que ele não consegue também diferenciar muito bem. Então ela acaba assumindo a persona naquele momento. O médium ele pode tanto fazer esse mergulho muito profundo no subconsciente, quanto ele pode ir buscar essa informação através da conexão com o espírito. Então, como é que a gente vai tratar isso? Se nós tivermos uma conexão muito forte com o nosso mentor, isso só vai surgir ao longo do tempo, né? De muito trabalho, de muita
digamos assim, de muita prática desse trabalho e também do quanto nós estamos dispostos a nos dedicarmos a isso e tudo mais, e essa nossa conexão com o nosso mentor. Mas vamos dizer que nós não temos essa conexão tão afinada ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tratar aquela entidade como uma entidade autônoma. Não importa se ela é de uma vida anterior, se ela é um espírito desencarnado, porque eu tenho que trabalhar da mesma forma. Se ela é um espírito com culpa, eu tenho que ajudar ela a vencer aquela culpa. Se ela é um espírito revoltado, eu tenho que ajudá-la a vencer aquela revolta. Se ele é um espírito com medo, desesperado, eu tenho que ajudá-lo a ter fé e esperança. Então, vejam, é curioso porque o tratamento do ponto de vista do doutrinador ou do dialogador é o mesmo. Não tem muita diferença, a não ser alguns detalhes específicos. Se nós fôssemos entrar, por exemplo, em questões que o espírito está dizendo que ele está numa região muito fria, que ele está vendo outras entidades que estão cercando ele, tal, papapá, aí vai ter que contar um pouco com essa sensibilidade da mediunidade intuitiva do nosso mentor. Mas, de uma forma geral, é possível trabalhar ajudando essa entidade a falar, orientando ela, essa entidade ou essa vida anterior, porque, na verdade, a situação é a mesma. Como é que eu converso com um indivíduo? Imagina só, Mônica, a seguinte situação. Sim. Eu sou uma pessoa que, por uma questão, eu sofri um abuso na minha infância. E eu criei uma segunda personalidade para me proteger desse abuso. Não preciso nem ir numa vida anterior. Aí, Sim, nesse sim. caso, não é nenhuma personalidade real, vamos dizer assim, porque se a gente está falando de uma vida anterior, é um personagem real, ainda que ele seja eu mesmo lá no passado, mas ele está vindo à tona, personalidade real. Agora, Nessa seria uma máscara de subterfúgio, para vamos dizer, poder esquecer o que ela vivenciou, sim, criando uma nova personalidade a partir dali, correto? É isso? nessa vida, vamos dizer que você crie uma personalidade que vai te proteger, que não foi uma vida anterior. Você criou agora Sim, na tua foi infância. dessa agora que ela está Você vê agora que é vivendo. diferente, né? Você tem agora uma Sim, personalidade que não teve uma existência real, também continua sendo a mesma coisa. Eu não vou dizer entendi para ela, o que você quer você não falar. existe, você não é verdadeiro. Não, Sim, ela não tem existe. como. Ela Sim, existe porque ela foi criada como um desdobramento de defesa da primeira e principal persona do ego. É sim, através dela que eu tenho que me comunicar e chegar ao núcleo do problema. Então eu tenho que sim, trabalhar com essa personalidade e conversar com ela, e ajudá-la para ela se integrar, e aí você vai diminuir esse nível de dissociação psíquica e realizar o processo de integração, né? Ou que Jung chamaria de processo de individuação, né? A individuação para Jung era essa integração no self dessas camadas de ego, apesar dele não falar em reencarnação, tá? Mas Jung sim. lidaria com a dissociação psíquica, mesmo que fosse dessa vida, em vários desdobramentos, como uma necessidade de integrar o processo. E para eu conversar, digamos, com José Ronaldo, que criou um personagem, vamos dizer, Alberto, que é Uhum, uma forma que ele se manifesta, eu tenho que conversar através do Alberto. Eu não posso dizer para ele, não, esse Alberto não existe, eu vou criar mais confusão. entendi. É curioso que o tratamento psicoterápico visando a integração, visando terminar com o processo de dissociação psíquica, ele trabalha exatamente em cima desse personagem criado, porque ele é um desdobramento desse espírito ali. Desdobramento que eu me refiro assim, no sentido, ele é uma forma de comunicação que ele criou para poder fugir do medo dele, mas para poder se comunicar com o mundo. Então, através dele, eu vou alcançar o principal, entendeu? Sim, Então, a gente entendi. não deve se preocupar muito, porque seja uma lembrança de vida passada, seja uma criação psíquica da infância, seja um espírito obsessor ou sofredor, os três vão ser tratados da mesma forma, Mesma com forma. carinho, com paciência, com orientação, com passes, mesma coisa. E aí a tendência é que, se for uma manifestação anímica
nesse sentido, e aí anímica, nesse caso, pela criação de uma personalidade, vamos chamar assim, fictícia, mas eu não gosto muito desse nome, porque ela é fictícia em termos, porque ela é uma criação do indivíduo como defesa, né? E ela tem que ser levada a sério, essa subpersonalidade tem que ser levada a sério. Ela tem que ser, ela é o É, caminho de contato, ele é o caminho que eu tenho para me comunicar com aquele espírito que está sofrendo ali naquele corpo. O melhor, com aquele ego que se afastou de tanta dor, ele criou um subterfúgio, como você falou, mas ele é um É uma subterfúgio máscara, falho, né? uma Assim, máscara. ele acredita ser aquilo Exato. que o Então, define naquele momento. naquele momento, ele é definido Exatamente. naquela máscara. E é nela que eu Sim, tenho que trabalhar, entendeu? Então, não se sim. preocupe com isso, porque quando isso acontecer, é nesse indivíduo que nós vamos trabalhar da mesma forma, seja ele lembrança de vidas anteriores, seja um subterfúgio, como você falou, criado, Uhum, seja um uhum, espírito obsessor ou sofredor. O tratamento, sim. felizmente, Vai é ser o esse. mesmo. Felizmente, senão a gente ia ficar doido, né? Sim. Obrigada, Zé. Eu gostei que vocês tenham sacado isso, porque é, é importante perceber esses detalhes dentro desse processo. Pode falar, Patrícia. nesse caso que você está falando, daí do animismo, não seria uma espécie, então, talvez um termo mais adequado, uma espécie de auto-obsessão? Eu não diria uma auto-obsessão, porque não é propriamente um obsessor, Patrícia. Ele é uma válvula de escape do espírito. Quer dizer, se for, aí depende. Se a gente está falando de uma criação não verdadeira do passado, não é uma vivência do passado, uma criação da infância para se proteger da violência, do abuso que ela sofreu, não é uma obsessão. Ele é Não, tô uma falando do outro caso, no subpersonalidade. Seria caso do. melhor dizer assim, ele é uma subpersonalidade. Seria melhor, correto. Não, eu Mas digo no outro caso, no caso que você falou anteriormente, da vida anterior. é, de Não, uma não. rememorização, de uma Não, não, ela revivência não de é uma uma obsessão. personalidade. Ela não é uma obsessão porque esse ego que está vindo à tona faz parte de você. Ele só não está integrado. E ele precisa ser reintegrado a você. A gente não pode ficar com os nossos egos, que são várias camadas, né, de vida após vida, eles não podem ficar todos soltos. Eles precisam ser reintegrados. Esse é um longo processo, né, em busca do self, do eu espiritual com E maiúsculo. O eu espiritual, o eu maiúsculo, o self, é diferente do ego. O ego é uma vivência de uma vida. O self é o somatório de muitas vidas. E esse self precisa integrar esses egos. Eles não podem estar no conflito. Eles precisam ser harmonizados, integrados ou sofrer a individuação, como diz Jung. Dentro desse processo de individuação, nós temos alguns caminhos que nós vamos realizando isso. E, curiosamente, esses caminhos quase sempre são aqueles mesmos que nós vamos encontrar, por exemplo, em grandes tradições religiosas. Se nós pegarmos, por exemplo, Jesus como o grande terapeuta, né? Por natureza, o terapeuta fundamental da alma, você fala em perdão. É preciso perdoar, é preciso perdoar. Frequentemente, quando a gente fala em perdoar ao outro, quase sempre é perdoar a nós mesmos também. Então, esse mecanismo de perdão é sempre um mecanismo também de auto-perdão. E quando ocorre o auto-perdão, nós estamos caminhando para a integração, né? Então, quando a gente fala autoconhecimento, perdão, compaixão, desejar fazer bem ao próximo, buscar essa conexão com o divino, toda conexão com o divino é uma conexão também que ela tem um caminho interno, né? Um caminho interior de integração, de harmonização dessas várias camadas que vão se conectando com essas energias superiores. Então, tudo vai caminhando para essa integração, mas isso é um processo lento, porque, na verdade, todas as nossas camadas de ego, ou seja, de vidas anteriores, elas não estão plenamente integradas, isso vai levar tempo para acontecer. O self plenamente manifesto é aquele que está em Cristo, aquele que está em espíritos muito evoluídos. Mas é claro que um espírito superior já tem esses egos dentro do seu self relativamente bem integrados. Nós ainda vivemos conflitos, e esses conflitos, por isso que vem à tona muitas das nossas neuroses, porque ainda precisa a individuação desse processo.
Então, eu não diria que é uma obsessão. Ela é, na verdade, uma busca da integração de personalidades vivenciadas no passado. E se nós estivéssemos falando de uma criação, vamos botar assim, entre aspas, fictícia, que eu acho que não é o termo muito correto, a Mônica usou o termo subterfúgio, seria um termo melhor, ou poderíamos chamar de subpersonalidade que a gente cria, por exemplo, na infância, como um mecanismo de defesa, tá? O tratamento é o mesmo. Todos eles precisam ser entendidos como necessários ao processo pleno de integração. Ele precisa ser absorvido pelo ego dessa encarnação e, no nível macro, pelo self, vencendo essas barreiras das dores e sofrimentos que essa subpersonalidade ou esse ego do passado traz para a plena identificação no self. Todos nós estamos nessa jornada, uma jornada maravilhosa. E as grandes tradições religiosas, filosóficas, de certa forma, mesmo não usando essa terminologia, no fundo estão fazendo isso. É uma conexão com o divino e uma conexão com nós mesmos. É uma conexão interior, onde a gente busca essa integração, e uma conexão com o Pai, onde a gente busca essa conexão com o nível maior. E ainda existe um terceiro item, que é a conexão horizontal, onde a gente vai se conectar com outras consciências a partir de um relacionamento harmonioso. Então, se você tenta se conectar com você mesmo fazendo essa junção, essa integração do self, mas você convive em conflito com todas as pessoas, você não consegue fazer essa junção do ego. Se você tenta fazer uma relação harmoniosa com as pessoas, mas você está num conflito terrível com você mesmo interno, ou um conflito com o divino, você não consegue fazer esse processo externo. Então, os três precisam ser trabalhados. É óbvio que sim, a gente sempre vai dar maior intensidade a um ponto ou outro, um desses três. Não é à toa que Jesus falava, né? Que toda a lei e os profetas podiam ser resumidos aos seguintes mandamentos: ama a Deus de todo o teu coração e ama ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, nós amamos a nós mesmos, nos integramos, amamos ao próximo, integramos com o próximo, amamos a Deus, nos integramos ao sagrado. Então, esse conjunto precisa ser trabalhado. E as grandes tradições religiosas, e aí o Espiritismo, eu acho que traz recursos maravilhosos também para a gente, junto com o Evangelho, para abordar essa psicoterapia da alma, que ela é uma psicoterapia interna, horizontal, porque ela significa se relacionar amorosamente com as outras pessoas, e uma terapia transcendente, porque ela busca, né, essa junção, essa conexão maior com o divino, com o sagrado. Ok, gente? A Ô gente observa. Zé, Oi, Ok. Mônica, pode falar. posso te fazer uma pergunta assim, no tema, mas assim, não diretamente sobre o tema. Essas pessoas com esquizofrenia, que ela já tem essa dissociação de pensamentos, de raciocínios, ela e também por sofrer um processo obsessivo, ela tem mais predisposição a doenças autoimune ou como um câncer devido a essas alterações todinhas. A gente observa que sim, que parece haver uma maior incidência de doenças, mas assim, eu não sei te dizer, Mônica, com certeza, em termos assim de expectativa de vida, se isso levaria a ter uma expectativa de vida menor. A princípio parece que sim, porque a pessoa se expõe a muitos riscos, se expõe a Uhum, alimentações inadequadas, ela cria problemas no nível imunológico, obviamente, porque o uhum, equilíbrio fica todo prejudicado. Então, a princípio, eu diria, sem, porque eu não tenho eu ainda pretendo ter essa informação, tá? uhum. Porque eu estou buscando mais estudos dentro dessa área, eu vou poder mais à frente, daqui a algum tempo, você anota e me faz essa pergunta de novo daqui a algum tempo, que eu talvez já vou ter essa resposta, assim, do ponto de vista do que a psiquiatria traz, né? Mas eu posso dizer que é praticamente certo que sim, porque
há um desequilíbrio da área neurológica. Então, por exemplo, a parte toda da bioquímica cerebral está alterado. Se está alterado, altera a parte emocional também. A parte emocional vai produzir o quê? Mais níveis de estresse, mais níveis de cortisol, mais níveis de adrenalina. Você começa a sobrecarregar coração, começa a sobrecarregar uma série de áreas do corpo. Você diminui a ação do teu sistema imunológico, portanto, maior predisposição a outras doenças. Então, a princípio, é de se esperar que, se for fazer um estudo epidemiológico, vai se observar que a expectativa de vida é menor para as pessoas com esquizofrenia, mas eu vou precisar pesquisar mais para saber isso, para te falar com certeza. Tá bom, Mas eu obrigada, diria Zé. que, do ponto de vista espírita, do que nós vemos como a interação espírito, corpo, espírito, cérebro, sim, haveria maior Sim, predisposição. tá bom, obrigada, Zé. Nada, Mônica. O conceito do espírito, continuando aqui, gente, é o conceito do espírito na abordagem dos tratamentos, 2.4, tá? Dos transtornos mentais dentro de sua variada etiologia, particularmente no Brasil, os grupos de sociedades médicas que começam a abordar. Ih, não, gente, eu estou lendo errado aqui, né? É o 3, não é isso? Tinha lido 2.4. Já tinha lido o 2.4? Não, mas a gente já Já. tinha lido o 3 já. A Valerinha leu pra gente. Eu me perdi aqui agora. Peraí. Ah, sim, isso mesmo. A Valerinha leu o 3, não foi, Valéria? Eu não sei se é o 3, porque eu tô sem Foi porque a. você terminou na hora que ele fala, irei Foi pensar. 3. Foi Foi, porque você você. vai Foi 3. começar no 3.1, Zé. É porque a Valerinha terminou naquele que ela falou assim, irei pensar, né? Sim, aí Então, É. você, 3. você, Então, a gente vai fazer o exatamente. seguinte, é porque eu acabei entrando aqui nos comentários antes da leitura do 3.1, por isso que eu me confundi aqui. A gente não Sim. vai ler o 3.1, gente, que a gente já passou um pouquinho do horário, mas semana que vem a gente começa no 3.1, tá? Sabendo que a gente aqui vai começar a partir desse caso onde o rapaz, né, ele conversa com o espírito que está ali piorando o quadro de esquizofrenia dele. Eu só estou na dúvida, gente, se nós vamos fazer no dia 25 a reunião normal, porque vai ser exatamente 25 de dezembro, tá? É possível que a gente faça só uma leitura mais simples, assim, do Evangelho, 20 minutinhos, só para fazer a nossa oração, tá bom? Mais provável que a gente faça isso, tá? A gente faz a reunião para não deixar de fazer as orações, os direcionamentos de orações, mas a gente provavelmente não vamos fazer o estudo. Se vocês quiserem fazer, para mim não há problema, tá? Mas aí fica a critério de vocês, a gente decide até lá, tá bom? 25 é um feriado normal, Zé. Oi? Para nós é um feriado normal, pelo Não, menos estou no meu dizendo que às vezes a entendimento. pessoa Dia viaja, não 24 que sei é como mais é que... complicado, mas 25 para nós é normal. A É, não ser que alguém tenha algum compromisso à noite, mas é aí difícil. vocês me falam, se, por exemplo, se for ter gente que vai viajar, alguma coisa assim, a gente deixa. Se não, a gente faz a reunião normal. Por mim, não há problema nenhum, tá?